Pincéis. Eles são fundamentais para maquiagem, mas nem todo mundo sabe por quê e quais são os essenciais. A Vanessa Rosan vai contar pra gente como se constrói um arsenal enxuto, porém bem eficiente de pincéis. Vanessa já fez muitos desfiles, já foi maquiadora de marcas importantes e hoje é embaixadora de Maybelline no Brasil. Tem muita coisa para contar pra gente. Mas primeiro eu queria saber, Vanessa, qual a importância de um pincel para uma maquiagem ficar boa? O pincel é uma ferramenta, então ele vai facilitar algumas coisas, por exemplo, definição ou esfumado. Cada pincel, claro, tem uma característica específica, mas a ideia é que ele facilite sua vida na hora de maquiar. Então ele é um facilitador. Quantos que você usa normalmente no seu trabalho? O seu necessairezinho básico é carregado com quantos? Olha, eu tenho muitos pincéis, eu devo ter, sei lá, mais de 500, 600 pincéis. Mas se você pensar que, por exemplo, se eu vou maquiar 10 pessoas num dia, ou 20, sei lá quantas, eu tenho que ter 10 pincéis de cada tipo. 10 pincéis limpos, porque exatamente, você não vai porque usar... eu não vou limpar esperar secar, né? Mesmo com os higienizadores de pincel, que são uma coisa legal de ter na maleta, para quem é profissional, às vezes você não tem tempo, então é importante você contar com assim, um kit bem completo para saber que se você tem que fazer aquele delineador em uma pessoa, em mais 10 você tem pincéis para dar conta. Por isso que a gente tem tanto. Entendi. Entendeu? Mas uma mulher que está assim, num nível de básico para intermediário de maquiagem e quer ficar com a maquiagem perfeita, com quantos pincéis ela tem que contar? De 5 a 10, eu diria que são bons, um bom número, mas digamos que 8 é o ideal. Entendi. Tá? Vamos mostrar um pouquinho quais seriam esses 8, então? A gente começa com a pele. Eu separei 2 tipos de pincel, que é o pincel Duofibra e o pincel de base tradicional. A diferença deles é que o Duofibra ele tem 2 tipos de cerda, então ele tem a cerda sintética e a natural. E o pincel de base ele é um pincel de fibra sintética, cortado a laser. É um pincel para quem gosta de uma aplicação de base mais perfeita. Com mais cobertura, talvez? Com mais cobertura, com certeza. E você pode usar ele de 2 maneiras, tanto arrastando, para colocar menos produto, ou trabalhando em batidinhas quando você quer depositar e colocar mais cobertura. Por exemplo, perto da olheira, ou numa espinha, alguma coisa assim. O Duofibra ele acaba espalhando mais o produto sem depositar tanto. É mais fácil de usar, porque você pode usar em movimento circular. Pode ser usado para blush cremoso, para pó bronzeador, para pó facial. Ele é bem versátil. Ele é bem versátil. Então, para quem quer investir em um só, eu indicaria o Duofibra. Aí a gente tem o pincel de blush ou pó. Que eu escolhi um pincel pequeno, porque as pessoas têm mania de escolher um pincel grande. E aí vai passar o pincel de blush no rosto, faz uma mancha. Faz um blushão, exatamente. Então, um pincel menor, ele te dá a capacidade de controlar melhor como é que você vai depositar o blush. Então, vem dar um sorrisinho, pode aplicar para baixo, assim, um pouquinho. Redondinho, não? Pode ser redondinho também. Às vezes tem uns desses que tem corte chanfrado. Também são muito bons, porque você pode até fazer o contorno do rosto com eles, aplicar o iluminador. Ele é um pincel bem versátil. Mas para quem vai fazer o blushzinho de saúde, aquele básico, esse mais arredondadinho seria o mais indicado. Isso, o arredondadinho é mais fácil de usar. Então sempre pega o produto, tira o excesso, é uma dica importante para não ir direto, para não manchar. Tirou o excesso, aí vai para o rosto em movimentos, pode ser batidinha, pode ser redondo, pode ser para baixo, cada um tem, pode ser para cima, cada um tem um jeito que gosta mais. E o segredo é você não pôr muito produto logo de cara, você vai acrescentando. Exatamente, o segredo é acrescentar, é colocar pouco, sempre quando você pegar na embalagem original do produto, tirar o excesso, depois ir pro rosto. Dando batidinha ou esfregando? Batidinha, ou tirar um pouquinho na mão, ou num lenço de papel, alguma coisa assim. Para quem tem a mão pesada, é sempre importante fazer isso. Então esse é o de blush barra pó bronzeador, iluminador. E daí a gente vai para os olhos, que na verdade a maioria dos pincéis sempre são para os olhos. Você vai ter mais pincéis para os olhos.